Chegou o fim para o meu povo Israel. Chegou o fim para o meu povo Israel. Hoje nós vamos ver Amós capítulo 8. Com a visão que Amós teve sobre o cesto de frutos maduros. O que é isso? Ele representa algo que chegou ao seu limite. E a gente vai desenvolver esse assunto aqui. Não é algo verde, né? Não é algo em crescimento, mas é algo que já amadureceu. Você está entendendo? Isso quer dizer o quê? O tempo se completou. Chegou. Chega. O pecado de Israel não era novo. Era repetitivo, tolerante, ainda sendo tolerado pelo povo, pelos profetas, pelos sacerdotes. Estava um caos. Normalizaram o pecado. O juízo não veio de forma repentina, mas após muitos alertas ignorados. Então vamos falar sobre isso hoje. Ao amanhecer. E essa. Seja bem-vindo, queridas. Mary, Deus abençoe você. Roseni, glória a Deus. Eliane, não sei. Gente, Deus está falando muito comigo, eu acredito que com vocês também, através desse ensino dos profetas, né? E a gente vai ler agora aqui também no capítulo 8, eu falo, meu Deus do céu. Como eu falo desde o início, está sendo um espelho para nós enxergarmos o que está acontecendo na atualidade, tá? E daqui para frente. Rosilene, paz, querida. Vamos então entrar nesse lugar de adoração e louvor a Deus pelo esse privilégio, né, de a gente estar na presença dele. Os meus olhos viram. Bom dia, Laís, bom dia. Rosilene, Maria, de volta, Rosilene novamente, Ana Cristina. Isso aí, sim, está sendo sim um espelho, não é? Eu tenho recebido muito de Deus. Muito, muito. Então vamos orar para a gente já começar o nosso devocional. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Hoje, dia 2/2/2026. Deus, sabemos que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E a gente está vendo isso aqui, Senhor. E que possamos olhar para isso e nos alinharmos contigo, quanto a tempo, quanto a oportunidade. Deus, fala conosco de novo hoje, de forma profunda. Alinha-nos, Pai, para esse tempo. Senhor, eu também te peço que o Senhor abençoe a casa, a vida de cada uma que já está aqui comigo presente, daquelas que vão entrar, que vão ouvir pelo canal do YouTube. Da mesma forma, Espírito Santo, fala conosco. Fica conosco nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz a todas vocês que estão entrando. E agora a gente chega no capítulo 8, estamos terminando já o livro de Amós, né? Eu estou maravilhada, porque por mais que a gente leia, né? Mas toda vez que você volta, e volta com um propósito, Deus revela coisas assim, que está no oculto e no escondido aqui. A gente precisa mesmo estar ligada no Senhor para poder receber, entender e visualizar o que Deus está falando aqui. Agora, ele vai ter a visão de um cesto de frutos, mas o fruto está maduro. A visão do cesto de fruto fala quando o tempo se completa. Né? Quando um fruto está maduro no pé, qual é a tendência? Ele cair ou a gente vai tirar. Não tem mais o que fazer, senão ele vai... Então, o Senhor Deus, ele já tinha avisado de todas as formas. E agora ele dá visão e dá interpretação. O tempo amadureceu. Chegou o fim para o meu povo Israel. No capítulo 1 fala assim:
O Senhor, 1 de Amós 8. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão, e perguntou, o que você está vendo, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Tá vendo? Deus é longânimo, mas ele não compactua com erro, com situação. Não, vai chegar uma hora que vai ter um fim. Olha o que diz o texto, gente. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Aí Deus começa a falar aquilo que vai acontecer. Ó, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Gente, é muito lindo isso aqui que a gente está lendo e ao mesmo tempo muito preocupante. Porque a gente vê como que Deus age também no tempo de hoje. É o mesmo Deus, por isso que a Bíblia ela é viva. Ela é a espada de dois gumes. Ela é mais penetrante que a espada alguma. Gente, é poderosa isso aqui. Olha o que o Senhor diz. Diz o Senhor Deus. Os cânticos do templo serão gritos de dor. Lembra quando a gente viveu o juízo há pouco tempo aqui? Né? Aquela crise sanitária. Acabou os cânticos, era dor, era choro no cultos. Muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. O texto fala silêncio. Ou seja, as pessoas silenciaram. A ruína de Israel está perto. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra. Deus está vendo. Dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balança desonesta. Olha, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, enganando com balança desonesta. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. E vendermos o refúgio do trigo. Deus está falando aqui sobre injustiça social que estava acontecendo naquela época. Isso aqui era para o povo de Deus. O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo, nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai temer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Olha aí, a terra tremer. Olha os terremotos. Viu? Toda a terra se levantará como um Nilo. Será agitada e abaixada. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cantos em lamentações. Gente, é muito sério isso aqui. Chegou o fim. Então, o cesto de fruto maduro, a gente vai começar aqui no início, representa algo que chegou ao seu limite. Não é algo verde, né? Não é algo que está em crescimento, mas algo que já amadureceu. O tempo se completou. O pecado de Israel não era novo. Era repetido, tolerado, normalizado. O juízo não veio de forma repentina, mas após muitos alertas ignorados. Deus é paciente, mas ele também é justo. Existe um tempo em que a colheita chega, seja de arrependimento ou de consequência, mas a colheita chega. Ou vai ser pelo arrependimento, ou de consequência. Então, existem áreas que Deus vem alertando repetidamente. Eu queria que a gente pensasse, meu Deus, existe alguma área na minha vida ou na sua vida, pensa aí, que Deus já vem alertando repetidamente? Há práticas que foram toleradas e hoje já estão, entre aspas, maduras, de tanto que a gente já tolerou aquilo ali?
A intercessão, ela precisa ser feita antes do tempo se completar. Depois que se completou. Uma vida que ignora correções, uma vida que ignora conselhos, né? Correções espirituais, confrontos bíblicos, pessoas que ficam ignorando, achando que nada acontece, até que de repente a pessoa fala assim, do nada, de repente colhe consequências emocionais, espirituais ou familiares, mas porque houve um tempo de alerta e ela foi ignorando, como que já amadureceu aquele problema ali, aquele pecado, aquela situação. Entende isso? Então, nada é por acaso, gente. A injustiça que acelera a ruína. Quando a gente chega aqui no versículo 4, ouçam isto vocês que pisam os necessitados e destrói os miseráveis da terra. Vós que pisai os pobres, exterminais os necessitados. Israel mantinha prática religiosa, mas vivia em injustiça, exploração, corrupção. Deus deixa claro que não se impressiona com rituais, quando o coração está diante da justiça. O culto não substitui a obediência. Isso é a mesma coisa que acontece conosco, não é só lá com o povo lá, não, é com a gente também. Deus deixa claro que não se impressiona com ritos, quando o coração está diante da injustiça. O culto não substitui a obediência. Vocês entendem isso? A espiritualidade, ela desconectada da vida prática, se torna uma ofensa diante de Deus. O que adianta eu estou tendo um exterior, né, fazendo, mostrando, e na minha prática diária eu não ajo com justiça. E eu estou falando de pequenas coisas também, tá? Porque a gente tem costume de olhar lá pros três poderes lá. Os políticos, preste atenção. A gente vê a corrupção, tudo corrupto, olha lá, tá vendo? Entrou, se perdeu, porque o escândalo é bem maior. Mas a gente está fazendo corrupções pequenas aqui. Entendeu? É um dinheiro que a gente enrola alguém. É um troco que a gente sabe que está errado e fica. É colocar um peso em cima de alguém que a gente sabe que ela não pode carregar. É ser injusto em detalhes mínimos. Exploração, só porque a pessoa está necessitada. Então, é uma ofensa. A espiritualidade desconectada da vida prática se torna uma ofensa diante de Deus. Então não basta você cantar, não basta orar, jejuar, se há falta de justiça no trato com o próximo. Deus observa como lidamos com pessoas, recursos, autoridade. Como é que a gente lida com essas áreas? É isso que mostra o verdadeiro avivamento e o verdadeiro compromisso com Deus. É no trato diário. Então, começa a se policiar. Falar assim, bom, o que eu posso melhorar aqui? Realmente eu estou sendo assim. Porque às vezes a gente reproduz um comportamento que fizeram com a gente. Eu agi assim porque minha mãe fazia assim, onde eu trabalhei fazia assim, e eu fui me envolvendo com isso. Já está maduro o pecado, a fruta já amadureceu e você já acostumou com isso. E Deus está mostrando, ó, chegou o fim. Deus observa como lidamos com pessoas. Amém? Vocês estão entendendo aí? Pode dar um glória a Deus por isso. E eu preciso, e você precisa estar atento a esses detalhes. Por isso que as coisas às vezes estão travadas. Então não basta a gente cantar, a gente orar, jejuar, se falta justiça no trato. Deus observa como lidamos, até com os recursos financeiros, com autoridades.
Por exemplo, às vezes a gente vê alguém que ora, né, intensamente. Aquela pessoa, ora, uma pessoa de muita oração. Mas ela age com desonestidade, manipulação, fica manipulando as coisas por trás. Falta de misericórdia no dia a dia. Gente, é a mesma coisa aqui, ó, tá escrito isso aqui, que Deus está em Amós, quantos anos atrás? É um espelho para nós hoje, nós vivemos isso hoje. Mas eu quero que a gente olhe para nós, né? Depois ele vem aqui, o abalo como sinal de juízo. Deus sacode antes de destruir. Por causa disso, não estremecerá a terra? Versículo 8. 8 de Amós, 8:8. Por causa disso, não estremecerá a terra? Antes da ruína total, Deus permite abalos. Thalita, fala mais claro como é que é isso. Antes de cair totalmente, gente, antes do negócio escreguenhar, vai embora, destruiu, Deus permite abalos, como, por exemplo, crises, perdas, instabilidades também são alertas espirituais. O problema é quando o povo interpreta os sinais apenas de forma natural e não espiritual. Então eu não posso negligenciar nenhum lado e nenhum outro. Eu não posso espiritualizar tudo e também não posso naturalizar tudo. Tem coisa que é espiritual. Então, crises, perdas, instabilidades são alertas espirituais. Então, aquilo que está ao seu alcance para ser feito, buscar conhecimento, se for necessário fazer um tratamento terapêutico, se for necessário vai ao médico para tratar, mas insiste, persiste, busca o Senhor também para tratar essa área espiritual. Vai fazer um seminário, vai buscar ajuda com quem pode te ajudar. Falando nisso, estão abertas inscrições para o nosso seminário. Já tem um grupo, já está fazendo, e eu quero muito que você esteja lá, tá? Não deixe de fazer a sua inscrição. Dia 21 de março vai ser o nosso seminário de presencial. Restaura-me, Senhor. Então nós vamos falar sobre muitas áreas e que precisamos de cuidado, né? E que porventura, através dessas feridas, dessas dores, o inimigo ele aproveitou para deixar, né, um peso ali, e nós vamos fechar essas brechas em nome de Jesus, tá? Então todo tipo de ferida, de rejeição, de abusos, nós vamos conversar sobre isso à luz da palavra, para a gente sair dali com o diagnóstico e também com a oração de quebra, de renúncia, de liberação. Gente, vai ser tremendo. Faz sua inscrição, não deixa de fazer, tá? Só tocar aqui na bio, ou também na Igreja Batista Mundial, que fica no bairro da Taquara, bem no centro ali da Taquara. Lá vai ser o nosso evento, o nosso encontro, tá bom? Todas as informações, maiores informações estão no link da inscrição. Lá já tem explicando tudo direitinho. Então, crises familiares, emocionais ou ministeriais que poderiam gerar arrependimento, mas são ignoradas. Então, antes da ruína total, Deus permite abalos. Deus sacode para despertar. Então, crises podem ser convite ao arrependimento. Abalo revela o que está mal estruturado. Tá? E aí a gente vai, quando a alegria se torna luto. Já lá no versículo 10, ele fala assim: transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Transformarei as vossas festas em luto. O que deveria ser celebração se transforma em dor quando Deus retira a sua presença. Gente, a ausência de Deus é mais grave
que qualquer juízo visível, tá? A ausência de Deus na vida de alguém, na vida da sua igreja, seja onde for, você vai ver que é muito mais grave. Não há alegria verdadeira fora da presença de Deus. Festas espirituais sem Deus se tornam vazias. Entende isso? Então, um exemplo, atividades religiosas intensas, né? Mas sem quebrantamento, sem transformação, sem fruto. Não há alegria verdadeira, não há. E aí ele fala que a pior fome é a fome da palavra. A gente vai seguindo aqui, você vai vendo o que ele está falando. Quando Deus se cala. Gente, é horrível. Olha o versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome. Aí ele fala assim, ó, não fome de pão, não fome, não sede, não é sede, né, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Para pensar. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir a palavra. O maior juízo não é escassez material. Guarde isso. Não é escassez material, não é falta que a gente tem de coisas, mas é o silêncio espiritual. É ou não é, gente? O povo buscaria direção. Sabe que negócio? Você busca direção, mas não acha? Não encontraria. É o que Deus falou assim, ó. Vocês, eis que vem dias, diz o Senhor, e que enviarei sobre a terra fome, mas é a fome da minha palavra. Andarão de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, aí ele vai falando aqui o que aconteceu. Então, olha só, o maior juízo não é escassez, é você estar procurando ouvir Deus, Deus não está falando. O povo buscaria direção, mas não encontraria. Rejeitar a palavra hoje gera escassez amanhã. Então, gente, precisamos valorizar a palavra enquanto ela está disponível. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui comigo nesses 40 dias, valorizando a palavra, o tempo. Eu tenho certeza que algo sobrenatural sobre a vida de vocês já estão acontecendo dentro do seu interior. E essa escassez de fome de palavra vocês não vão ter. Vocês vão ouvir a voz de Deus. Já está ouvindo. Muita gente hoje, por ignorar a palavra, ignorar o ensino, gente, tá correndo para um lado para o outro atrás de profecia. Tá correndo para um lado para o outro para ver se Deus fala comigo ali, não sei aonde, na igreja tal, na igreja tal. Não vai achar, porque tá ignorando nos pequenos sinais que Deus está mandando. Valorizar a palavra enquanto ela está disponível. O tempo de ouvir é agora. Pessoas, por exemplo, que desprezam o ensino, correção, despreza o discipulado e depois não entende porque eles estão confusa espiritualmente. Então eu, como tenho ensinado para vocês aqui, como mentora de vida espiritual, eu vivo isso aqui, eu falo, meu Deus, eu preciso compartilhar, preciso trazer isso de forma que as pessoas possam também viver isso. Por isso eu ensino aqui disciplina espiritual. Nós temos aqui a nossa sala de oração. Inclusive hoje nós vamos começar uma campanha na nossa sala de oração para blindagem espiritual para esse tempo que a gente vai viver da obra da carne. Tá, gente? É um tempo onde a carne ela é idolatrada, ela se libera, mas com isso vem consequências. E nós, como igreja do Senhor, que temos conhecimento, que amamos a palavra, nós vamos buscar o Senhor também nesse tempo de oração. Então, se você
estar aqui comigo entre as 17h50. Nós vamos estar orando com alguns temas direcionados para esse tempo, tá? Porque o intercessor é isso. O atalaia, aquele que se coloca na brecha, ele fica atento aos sinais e aos tempos. Amém? Deixa eu olhar vocês aqui. É isso aí, ó. A maior escassez é a falta de ouvir a voz de Deus. Fala Deus. Isso aí, Helena. Então, gente, verdade, misericórdia, eu creio, será tremendo. É isso mesmo. Olha como que é bom a gente estar em contato, né? Então, pessoas que desprezam o ensino, que desprezam a correção e discipulado, e depois não entendem porque estão confusas espiritualmente. Sabe? Porque não tem como você ficar confusa. Você pode pedir, Deus, me fala melhor isso aqui, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então, das tem pessoas que estão muito confusas e cegas espiritualmente. Porque desprezam pequenos ensinos da palavra, os discipulados. Não tem como, gente. E aí a gente faz uma conclusão aqui. Amós 8, ele nos ensina que Deus avisa antes, mostra sinais, envia profeta, chama ao arrependimento. A ruína não é o desejo de Deus, Talita, Deus não é, mas o resultado de um coração que se recusa a ouvir Deus. Vem as consequências. Enquanto há voz, há misericórdia. Enquanto há alerta, ainda há tempo. Enquanto há voz, enquanto está tendo aqui alerta, nós pregando a palavra, o povo está tendo acesso, tem misericórdia. Ontem aqui à noite choveu tanto, por volta das 7 ou 8 horas, se eu não me engano. E eu nunca vi um período de chuva tão intenso, tão forte. E também, assim, os trovões de noite que davam, os raios que davam à noite, era assim uma coisa impressionante. Um barulho ensurdecedor. Falei, meu Deus, eu lembrei de Moisés lá na beira do monte, o povo não queria chegar porque escutava os trovões quando Moisés estava lá falando com Deus, e o povo não queria chegar perto, né? Vai você, Moisés, a gente está com medo. E a gente aprende que quando você está alinhada com Deus, você não tem medo. Claro, você fica preocupado, né? Mas você não tem medo da voz, você não tem medo de ouvir Deus falar, você não tem medo dele trazer uma palavra de despertamento, de conserto, de alinhamento. Não, você aceita. Você fala, Jesus, obrigado, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso, Senhor, me alinhar nessa situação. Entende? Eu não tenho medo. E aí eu quero orar com vocês. E aqui termina. Naqueles dias, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Olha. Sede fala de fome, de conhecimento de Deus, de vazio espiritual, tá? Então, naqueles dias, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Beceba, esses mesmo cairão e nunca mais se levantarão. Aqueles que vivem na idolatria, aqueles que vivem nos prazeres, esses cairão e nunca mais se levantarão. Amanhã a gente termina Amós 9, e aí a gente vai para Obadias. Gente, Obadias, vamos falar em um dia só. Muito bom. Obadias tem um capítulo. Olha que legal. Nós vamos falar. Eu creio que tem algo de Deus aqui para nós. Mas amanhã a gente termina Amós. Terça, na quarta a gente fala Obadias. E são profetas que viveram, como eu falei aqui no início, né? Alguns viveram antes do cativeiro babilônico.
outros viveram durante o cativeiro e outros viveram pós o cativeiro. Então Deus foi falando nessas eras e eles não conviveram, não viveram no mesmo tempo. E Deus usou da mesma palavra e das mesmas formas para corrigir, para chamar atenção. Bem? E aí eu pergunto pra gente nessa manhã, quais alertas Deus já tem te dado e tem me dado, eu fiquei pensando, né? Que eu possa estar ignorando ou adiando. Tem alguma coisa que Deus já está me dando que eu possa estar ignorando ou adiando? Existe alguma área da minha vida espiritual que apresenta estar bem, mas não reflete justiça, obediência e temor no dia a dia? Gente, tem muita coisa. Aí a gente fala, meu Deus, tem misericórdia. Preciso me alinhar nessa área. Preciso consertar isso aqui. Principalmente a gente que tem filhos, né? Que é casada também. Tem muitos conflitos com o filho. Às vezes tem conflito com o marido. E às vezes a gente, né, fica ferido, fica ferida. E a gente precisa agir com justiça, independente de, né? Porque Deus vê. Deus tudo vê. A justiça pertence quem? Ao Senhor. A vingança, melhor dizendo, a vingança pertence ao Senhor. E quando a gente quer vingar, assim, entre aspas, dar o nosso jeito, a gente começa a ter muitos problemas espirituais, muitas dificuldades emocionais, porque é uma lei espiritual, entendeu? Então começa a examinar teu coração. Não esconde o que você está sentindo, né? Não anula e nem ignora as suas dores. Não estou falando sobre isso. Reconhece que ela existe. Eu estou sofrendo nisso aqui. Eu tenho esta dificuldade de relacionamento. Eu tenho esse sentimento aqui por isso, por isso, por isso. E apresenta a Deus, fala, Deus, eu não consigo me lidar bem com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Envie alguém, me leve a algum lugar, abra as portas para eu conversar com uma pessoa que tenha condição para me ajudar. Se a gente ignorar os fatos, ele vai se desenvolvendo numa injustiça que nós vamos praticando às vezes até inconscientemente, com o outro, com o próximo. Isso vai travando a nossa vida espiritual. Por isso a gente vai fazer um seminário para a gente reconhecer esses lugares que nós vivemos, que nós passamos, e vamos apresentar ao Senhor. Vamos liberar o perdão. Vai ser maravilhoso. Tá bom? Então, como tenho reagido aos abalos e crises? Como juízo ou como convite ao arrependimento e alinhamento com Deus? Por exemplo, vou repetir. Como tenho reagido aos abalos e crises? Como, por exemplo, juízo, quando ele chega, ou como um convite ao arrependimento, ou como um convite a um alinhamento com Deus. Como que eu reajo a esses abalos e essas crises? Rejeito? Falo, a minha vida é assim mesmo, nasci assim, vou viver assim. Já orei muito, já fiz o que tinha que fazer. Como é que eu reajo ao juízo e ao convite ao arrependimento? Eu boto muitos questionamentos. Eu falo para Deus, Deus, tá, eu tenho que me arrepender, mas também isso. Como que eu reajo, né? Tenho valorizado a palavra do Senhor enquanto ainda posso ouvi-la claramente? Ou só busco direção quando já estou em crise? Amém, igreja? Que o Senhor fala melhor em nossos corações, trabalhe a gente. Glória a Deus por esse tempo de tanta reflexão para o nosso viver diário. Muito, né, Mary?
Isso aí, ó. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora. Lembrando dos anúncios, tá, gente? Na nossa sala de oração, às 17h50, no nosso grupo de WhatsApp. Espero você pra gente estar lá orando com as irmãs. Tem sempre uma irmã que está na condução da oração, mas você pode também deixar a sua oração, pode fazer pedido, pode deixar o teu testemunho, tá? Que ali as irmãs vão estar acompanhando e nós vamos estar glorificando a Deus junto com você ali, tá? Lembrando do nosso seminário, dia 21, já está aberta a inscrição. Faz a sua inscrição hoje mesmo, se você já puder, já faça, ok? E também, gravem aí, em maio vai ter o nosso encontro de mulheres intercessoras, amém? Encontro de mulheres intercessoras, é um tempo de alinhamento especial que Deus traz para nós intercessoras. Nós nos encontramos. Estou preparando esse dia também com muito carinho, com a palavra. Vou convidar também alguma pessoa que Deus está colocando no meu coração para estar lá conosco, para nos dar uma palavra. E eu sempre no final trago um direcionamento. E depois a gente tem o nosso momento de comunhão. Então grava essa data, 30 de maio, tá? Isso mesmo, deixa eu confirmar aqui. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. E vamos viver tudo isso. Isso mesmo, 30 de maio. Vamos orar? Deixa eu ver, eu creio que será tremendo esse seminário, vai. Vai sim, vai sim. Vamos orar então para a gente finalizar aqui. Para que Deus possa cuidar de nós nesse dia, nessa semana que está se antecedendo, né? A obras da carne. Você cuidar, ficar atenta. Gente, esse é um portal que se abre, tá? Vocês sabem disso, né? Porque nós damos legalidade. O que a Bíblia fala? Tudo que liga na terra, liga no céu. Então, se eu chamo nessa época, né? A terra está chamando, a violência nessa época, a prostituição, o vício, tudo isso vem todo mundo. Mas, se você vê aqui, a palavra de Deus sempre nos mostrou que o povo que estava alinhado com Deus em obediência, existe uma proteção especial sobre a sua vida. O inimigo não pode. Ele pode gritar, ele pode falar, ele pode xingar, mas contra a sua alma ele não pode. Contra a sua vida ele não pode, não prosperará. Nenhuma arma forjada prosperará contra você que está posicionado, posicionada. Entende isso? Então ora todos os dias, pede perdão todos os dias ao Senhor e fica firme. Fala, Deus, ora a sua casa, toca nos umbrais da sua porta e fala, Senhor, proíbe todo acesso do inimigo aqui. Se você vê, Thalita, mas a minha casa tem muitos vícios, muita coisa, dentro do seu ambiente você entra, que você tenha no teu secreto, fala, Deus, tem misericórdia da minha casa. Não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar em mim. Então você pode fazer essa oração com autoridade dentro da sua casa, tá? Falando, orando, falando mesmo. Não é pensando, não. Espera um momento e ora e declara sobre a sua casa. Se você tem fé, unge a sua mão e com azeite vai colocando assim e fala, Senhor, aqui está a minha casa, protege. E pronto, tá? Senhor, protege a minha saída e minha volta agora. Me guarda de todo acidente, toda violência, de todo abuso. Porque nós estamos dentro, como Sadraque, Mesaque, Daniel, Esdra, Neemias, estavam dentro do sistema e estavam servindo ao Senhor. E Deus dava livramento a eles lá dentro. Não tem o que fazer, nós estamos no mundo. É orar e blindar. Então, nós vamos orar agora às 17h50, todos os dias com essas orações, tá? Deus abençoe. Vamos orar aqui comigo? Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado e contrito, Deus, pedindo que Teu Espírito nos mostre qualquer área que já esteja madura. Mostre, Espírito Santo. Qualquer área que esteja madura para arrependimento e mudança. Livra-nos de ignorar Teus alertas. Livra-nos, Pai. Desperta-nos antes que o tempo se complete.
Preserva-nos, Pai, da fome da Tua palavra. Voltou. Preserva-nos, Pai, da fome da Tua palavra e alinha o nosso coração à Tua justiça, para que vivamos em obediência, sensibilidade espiritual, para que vivamos em temor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não deixa a gente perder a fome, não, pela Tua palavra, por estar nos cultos, por ouvir, Senhor, o conhecimento, para ir, Senhor, nos locais onde tem conhecimento e sermos alimentados da palavra. Deus, tem tanto lugar que o Senhor tem usado para ministrar a palavra, para curar. Que possamos ter fome de estar nesses lugares, Pai. Que tem alimento saudável para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe todas vocês. Grande abraço. Voltou. Deu uma pausa aí, mas voltou, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz. E amanhã eu te espero. Em nome de Jesus. 7 horas, estamos juntos. Firme e forte.